Muita gente sonha em vir pro Japão, mas afinal, chegando aqui, é aí que começam as dificuldades. Então hoje, a gente vai introduzir a empresa Amigo, que é parceira da Living. Tô aqui com o Zarco, que é um funcionário dela. Exatamente. Eu sou ainda intercambista, mas justamente por saber dos problemas que os intercambistas passam, de tudo que a gente precisa fazer, é que eu fui convidado a integrar o corpo dessa empresa Amigo e servir também de suporte para outros intercambistas que estão chegando agora. E o escritório fica aqui mesmo, em Takanobaba, essa bagunça aqui, cheio de estudantes, cheio de pessoas trabalhando, mas eu acho que é onde faz mais sentido estar a empresa mesmo, né? Exatamente, a gente tá aqui bem no centrão de Tóquio, né? Pra quem não sabe, muita gente pensa, Tóquio é uma cidade. Tóquio, na verdade, é uma província imensa, e o que você imagina por Tóquio é justamente esse centro. Shinjuku, Shibuya e Takanobaba, ele fica numa linha chamada Yamanote-sen, que é uma linha circular que justamente passa por essas principais cidades de Tóquio. Então, assim, a gente tá no centro da coisa toda. Inclusive, aqui mesmo é perto de duas escolas da Living, a Hillman e a ISI. Então, aqui é bem onde fica o mar de intercambistas. Exatamente. E, claro, bem pertinho da estação, né? Tanto a estação no meio, se você for para um lado tem a Hillman, se você for para o outro tem a ISI e para outro canto tem o nosso escritório. Real. Então hoje a gente vai bater um papo sobre Amigo. Vem comigo. Mas acho legal começar perguntando, o que a Amigo vai fazer pro intercambista? Então, vamos lá. Quando um intercambista chega aqui, a gente sabe que eles vão ter muitas dificuldades, é tudo novo, né? Uma vida nova, e especialmente num idioma que ele ainda não domina. Claro que você vem aqui para estudar japonês, mas é necessário um pouquinho já de japonês no começo para você não sofrer tanto. Então, a Amigo, a intenção inicial dela é justamente fechar essa lacuna. Quando o estudante chega e vão ter algumas burocracias básicas, alguns problemas que ele pode encontrar, ele vai ter alguém que fala português para mandar uma mensagem e perguntar, poxa, isso aqui, o que eu tenho que fazer, para onde é que eu vou e agora? Então, esse é o nosso trabalho, é dar esse primeiro suporte, especialmente para as escolas que não têm funcionários que falam português. Ou, às vezes a pessoa não fala inglês e na escola só tem funcionário que fala inglês, né? Acontece também. Então a gente tá aí pra fechar esse gap. Amigo, vai ajudar a pessoa a arrumar um aerobarco aqui? Então, esse é um tópico muito importante que a gente vem trabalhando nesse projeto agora. Primeiramente, é bom que a pessoa saiba que conseguir um trabalho é responsabilidade do próprio aluno. Não é algo que, poxa, você vem pro Japão, alguém vai lhe apresentar num trabalho e você já vai sair trabalhando. Isso é responsabilidade do próprio aluno, mas a intenção da Amigo agora é a gente começar a facilitar essa questão de arubaito, de trabalho. Então, a gente está juntando alguns bancos de dados de trabalhos, de empresas que estão procurando, e aos poucos a gente está criando esse novo projeto dentro da Amigo para mostrar, poxa, esse intercambista tem essas qualidades, provavelmente você vai se dar bem nesse trabalho, então se inscreva aqui. Mas claro, a entrevista, né, a gente não pode fazer nada. Tudo vai depender do intercambista e o nível que ele chegar aqui também, né? Exatamente. Isso que a gente quer passar bastante como uma mensagem na Amigo. A gente tá aqui para dar o suporte, mas a gente não pode fazer nada pela pessoa para ela viver aqui no Japão. Então a gente ensina o caminho, a gente mostra como se faz. Às vezes, claro, são situações que a gente precisa estar presencialmente, né? Algumas situações podem ocorrer, mas a intenção principal é dizer, olha, esse é o caminho, é assim que se faz. E o aluno ir lá e fazer por conta e aprender como faz. Porque se você está no intercâmbio, você está aqui para adquirir experiência de vida. Se alguém faz tudo por você, você não adquire essa experiência. Vai ser um auxílio. Tipo, se o intercambista vier aqui e acabar tendo algum problema e ele estiver aqui no médico e ele não souber o japonês, Amigo vai estar lá para ajudar nesses casos. Isso, existem situações que com certeza a gente vai interferir. Por exemplo, eu já tive algumas vezes que eu fui na prefeitura com um aluno, né, porque ele não tinha segurança com o japonês dele, né, ele tinha acabado de chegar, isso acontece. Outros casos, tiveram alunos que tiveram problemas com, vamos dizer, conta de água da casa. Esse caso foi bem específico porque simplesmente a conta do aluno chegou absurda, um nível assim que todo mundo sabe que é impossível chegar. Tinha que se comunicar com a empresa responsável por isso. Então é aquela linguagem bem formal, complicada. Então é óbvio que um aluno não vai conseguir fazer isso de começo,
a não ser que a empresa tenha suporte em inglês, essas coisas, né? Às vezes acontece. Inclusive, pesquisem, porque isso é muito importante. Às vezes, o aluno veio com um problema e, eu não sei falar japonês, mas você escuta na ligação e diz assim, aperte 1 pra falar inglês. Verdade, isso acontece bastante. Mas é um caso que, tipo, a gente tem que contar pra vocês, porque imagina você vir pro Japão e aconteceu que tinha um vazamento lá na... Isso, tinha um vazamento. Na caixa de descarga Na do caixa aluno. de descarga dele. E aí chega uma conta absurda. Você precisa resolver. Então, tipo, amigo nessas situações, com esses problemas e tendo o suporte pra você, é uma mão na roda, né? Isso, exatamente. A gente fez um documento e mandou pra empresa. A gente ligou, eles fizeram uma inspeção lá e a gente ainda tá no meio do processo, mas a gente fez um documento solicitando, tipo, o abatimento daquele valor, porque é um absurdo. E eu acho que uma coisa que tem que ficar claro também é que acaba que o intercambista, ele tem que pedir ajuda, né? Porque muita gente acaba falando, tipo assim, mas amigo não vai ajudar. Mas o intercambista, ele tem que vir até você, explicar a situação e aí sim você consegue dar o suporte, né? Exatamente. Ninguém tem bola de cristal. Eu não vou estar batendo na casa de todo mundo sabendo, tá tudo bem com você? Como é que foi seu dia? Não dá, né? Tem algum problema? Não dá. Tem que vir e mandar uma mensagem, né? E aí, a partir da mensagem, a gente conversa e vê as soluções possíveis. Lembrando que é um auxílio. Então, você tem uma dúvida com a sua conta, você pode mandar. A gente vai te auxiliar, falar, é assim que funciona. Mas a partir do momento que também já auxiliar, você já tem a resposta para algumas outras coisas também. Amigo não vai pegar na sua mão e fazer exatamente tudo para você. Exatamente. Ela vai te dar um empurrãozinho, né? Exato. Caso a gente julgue necessário realmente, claro que tem assuntos muito complicados que a gente vai lá e tentar resolver. Mas na maioria dos assuntos, o problema principal às vezes é só uma insegurança do aluno. Então assim, a gente diz, poxa, é isso aqui mesmo. Muitas vezes já chegaram pra mim com as mensagens, o que eu tenho que fazer? É isso. Eu digo, exatamente isso, você já sabe. É só aquele tipo assim, é normal, você tá em outro país, são outras regras, você não sabe se é aquilo mesmo. Então, ter alguém pra só afirmar, poxa, é isso mesmo, você tá no caminho certo, é importante também. Muitas vezes o trabalho da amigo, às vezes nem é burocrático, às vezes é uma coisa mais assim, de literalmente um amigo. Ele pergunta, pô, é um conselho, isso aqui é assim, eu vou por aqui mesmo, perfeito, só continua, cara. E uma coisa que vai acontecer é quando você vier pro Japão, vai ter um grupo no WhatsApp, onde quando a sua elegibilidade sair, você já vai entrar no grupo com o suporte do amigo. Então você vai conhecer as pessoas que trabalham lá e aí sim você já vai começar a tirar a sua dúvida dentro daquele grupo do WhatsApp, né? Exatamente. A gente tem sempre o contato por WhatsApp com os alunos. Esse é o meio que eu consigo ser informado, né? A pessoa vem para pedir a ajuda, ou auxílio, ou a conversa, ou coisa do tipo. Então, nesse contato de WhatsApp é que a gente vai fazer essa primeira interação só quando o pessoal está vindo aqui pro Japão. Sim. Porque senão meu WhatsApp explode. Todo mundo que tá pensando em vir pra cá, vir falar com um amigo, a Amigo, ela é um serviço, é uma empresa parceira da Live in Japan para o intercambista que está vindo para o Japão ou já está aqui. E também, em alguns casos, você pode pedir o auxílio aqui no Japão já presencialmente. Então, que nem você falou, se a pessoa tiver com alguma insegurança, ela não tem japonês ainda para ir numa prefeitura, e você marca um horário com eles e você consegue ir presencialmente lá tirar as suas dúvidas, né? Isso, tem 2 casos. Tem o caso de um aluno, por exemplo, esse de prefeitura, né? A gente marca, poxa, tal dia funciona para os dois, para ir lá na prefeitura resolver isso. Show. Ou então, se o aluno precisa de uma conversa presencial, ele não está confortável em falar no WhatsApp ou coisa do tipo, não tem problema. A gente tem um escritório e a gente marca um dia presencial, de eu chegar lá no escritório, a pessoa chegar também e a gente conversar, sem problemas. Uma coisa que eu sinto também é que, como eu vim pro Japão e eu não tive esse suporte, algumas coisas, alguns detalhes de você ir na prefeitura, você ter que fazer uma ligação, realmente é muito complicado. O japonês falado de telefone é bem difícil. Então, tipo assim, você ter alguém que você pode contar é importante pra você. Óbvio que, de novo, é o que a gente falou, é um auxílio. Então, você vai ligar uma vez, ligar outra vez. Se for a mesma coisa, a gente vai te falar, olha, então, é exatamente como é que a gente fez, faça boa sorte. Então, é um auxílio, né? Exatamente. Até no caso que eu vou na prefeitura com a pessoa, eu chego pro aluno e digo assim, olha, você tem 2 opções. Eu aconselho que eu vou te dar o roteirinho, eu falo, você vai falar isso e vai lá no balcão. Eu sempre incentivo a pessoa a falar. Eu vou estar do lado da pessoa no balcão, caso não entenda alguma coisa e tudo mais. A gente sempre tenta incentivar o aluno
a falar e fazer o procedimento. Leve-se como se fosse uma aula, É né? uma Você vai lá aula. pra aprender. Exatamente. Então, assim, a gente dá o suporte, claro, mas a gente sempre vai tentar fazer o aluno andar com as próprias pernas. E uma coisa que eu falo como experiência própria é que eu estive numa escola onde o auxílio para o Arubaito era bem complicado. Tipo, era umas 5 vagas por mês para uma turma inteira. Como que é o auxílio do Arubaito pro intercambista? Porque agora que você tem essa possibilidade de entrar em contato com o amigo, o que ela vai fazer de fato para quando o intercambista pisar aqui, ele conseguir o Arubaito? Vamos lá, primeiro a gente vai auxiliar na criação do currículo, né? Existe um template oficial do governo japonês que a gente, por enquanto a gente está encaminhando, mas o projeto agora é que a partir das próximas turmas a gente faça o currículo individual de cada um, mas a intenção é mostrar, por exemplo, eu pessoalmente, como intercambista, eu ia muito no site do Baito. Então, explicar como são esses sites de procura de vagas. O aluno pode ir lá pesquisar e botar todas as características, vamos dizer. Tem Baitos que não exigem experiência prévia. Isso é uma coisa boa. A maioria, na verdade. O nível de japonês. Vagas de Arubaito que ele fala que é tranquilo tatuagem, por exemplo. Eu tive muito problema com isso. Então, a gente da Amigo, a gente pode auxiliar e te mostrar como é que procura isso. Claro que, a partir do momento que a gente tiver alguma vaga já mais direta, como a escola de vocês fazia, tipo assim, poxa, tem vaga aqui, se inscreve lá. Esse seria o melhor dos casos. Mas a intenção principal, como a gente disse, é ensinar. E a gente pode mostrar essas plataformas de como você se cadastrar, como fazer uma entrevista e tudo mais. Uma coisa que tem que ficar bem claro é que tem que vir com um japonês para pelo menos fazer uma entrevista. Exato. Não adianta vir, tipo, sem saber o hiragana, o katakana, que mesmo que, vamos supor, mesmo que a gente faça os currículos para você e chegue a empresa perfeita querendo te contratar, se você não passar da entrevista, não tem muito o que fazer, né? A gente não pode fazer a entrevista por você. Então é necessário que você tenha um japonês básico para passar na entrevista. Claro que existem arubaitos que, dependendo do contato, por exemplo, na escola que eu estudo, eles têm algumas empresas parceiras que eles dizem assim: queremos tantas pessoas. Só vai. E vai. É uma fábrica que acontece muito isso e eles não ligam muito pro nível de japonês. Mas, obviamente, se você quer facilitar a sua vida, quanto mais japonês você tiver, melhor. Uma coisa que tem que ficar claro também é que o Arubaito aqui, ele vai ser quase como uma sobrevivência para você aqui no Japão. Você que tem que ter um planejamento financeiro, uma educação financeira de você se estabilizar aqui. Não tem como uma pessoa vir para cá comer todos os dias num restaurante fora. Muito mais pensando que se você quer fazer uma semongako, uma daigako aqui no futuro, certo? Isso. Vida de intercambista não é vida de luxo. Você vem aqui, você vai trabalhar as horas que você puder e vai estudar bastante, seja para ou passar esses 2 anos ou também juntar dinheiro. Se você planeja fazer um curso depois, você tem que juntar esse dinheiro. Então, assim, você tem que estar bem planejado. Eu sei que muita gente vem nova, não tem experiência, mas esse é o momento de aprender. Aqui ou você aprende ou você não vai para canto nenhum. Então, exige muito da pessoa. A nossa ideia, né, o ideal aqui da Amigo é justamente facilitar o máximo possível. Obviamente a gente não consegue fazer tudo por você, mas o que a gente puder para facilitar a sua vida, a gente vai estar fazendo. Então, a gente da Amigo, a gente tá aqui no Japão, tendo essa parceria com a Live in Japan. No momento, eu trabalho na Amigo, temos staff japoneses que falam português também. Isso é muito importante porque, às vezes, eu posso até ter passado a experiência sendo intercambista e tudo mais, mas aqui no Japão tem algumas burocracias que um japonês dando a cartada... As nuances, né? Isso, é diferente. Então, assim, a gente tem staffs japoneses mesmo, criados aqui, que também falam português. Lembrando que a Amigo é uma empresa japonesa. Isso. Ela não é uma empresa brasileira que veio pra cá. Ela já surgiu como uma empresa japonesa, né? Uma empresa criada aqui no Japão e a gente tem essa parceria com a Live in Japan, que é a empresa brasileira. Bom, por mais é isso, a Amigo tá começando agora, o anúncio dela vai sair em breve e mais novidades tá por vir. Então essa é só o início da empresa Amigo. Muito mais coisa vai acontecer. Então a gente aqui da Amigo tá esperando vocês aqui no Japão e venham ser intercambistas e passar por todas essas experiências que você está passando, que eu passo também e futuramente vocês. Então não esquece de entrar no grupo do WhatsApp quando o certificado de elegibilidade sair e espero você aqui. Até mais. Valeu!